Olá, pessoal, dando continuidade então ao nosso evento, eu gostaria de chamar aqui ao palco o Emerson Franco. Emerson, seja muito bem-vindo. O Emerson, ele tem MBA em ESG, Meio Ambiente, Social e Governança, MBA em SST, Engenharia, Gestão e Fatores Humanos, pós-graduação em Engenharia de Manutenção, pós-graduado em Gestão de RH com ênfase em Educação, graduado em Engenharia Elétrica, consultor de segurança com mais de 30 anos, atuando em consultoria e treinamentos de segurança para grandes empresas em todo o Brasil. É instrutor comportamental pelo IFT e certificação internacional em instrutor master pela MaxSeal ISG Aprendizagem. Também tem certificado em segurança psicológica, especialista em design instrucional de cursos presenciais e online, analista comportamental e executive coach. Coautor de livros de desenvolvimento pessoal e performance humana, diretor da Engenharia e Desenvolvimento de Pessoas do Grupo Colabor, oferecendo consultoria para elevação da maturidade, da cultura, adequação de normas regulamentadoras e treinamentos transformadores de segurança do trabalho e liderança. Emerson, você é bastante coisa. Parabéns, seja muito bem-vindo. Então, o palco é seu para sua palestra. Fica à vontade no nosso evento de Super Apps. Muito obrigado, Robson. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre o que a gente faz. Eu sempre falo que eu sou um apaixonado por aprender e ensinar, sabe? Então, toda oportunidade que tem para a gente se comunicar, né, com as pessoas é muito bem-vinda. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa aí em conduzir esse trabalho aí com o Super App, né? Nós estamos na parceria já há algum tempo e eu vou mostrar aqui rapidamente como que eu tenho usado essa ferramenta, né? Eu sempre falo que é o conjunto das ferramentas que fazem o resultado que a gente entrega, né? Então, essa é uma ferramenta que tem nos ajudado bastante aqui, tá? Mas bora lá. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui um pouco do que a gente faz hoje na nossa empresa, que se chama Colabor, tá? Essa empresa, ela nasceu com o objetivo de realmente contribuir em outras indústrias e profissionais, né, com relação à segurança do trabalho, né? Então, Colabor vem do nome colaborar, né? Então, nós estamos aqui a cada dia, há mais de 13 anos, fazendo essa colaboração para os nossos clientes, né? Então, eu estou sempre buscando maneiras de atender melhor, né? E essa ferramenta que eu vou mostrar tem nos ajudado nisso, tá? Então, a Colabor Soluções Educacionais, né? Nós temos foco aí em desenvolvimento profissional e segurança do trabalho, tá? Então, hoje nós somos um time, quase 50 pessoas, que anda no Brasil afora ministrando treinamentos, tá? Então, eu tenho treinamentos de segurança do trabalho, treinamentos de operação, de emergência, treinamentos de liderança, treinamentos comportamentais, né? Vários tipos de treinamento que o nosso time, né, está aí no dia a dia ofertando e entregando isso para os nossos clientes, tá? Então, desde então, eu sempre tive essa preocupação, né, sobre a qualidade do material didático que nós entregamos. Então, nós temos o treinamento online e temos o treinamento presencial. Ambos precisam ter um bom material, né? Então, é isso que nós fazemos. E para poder fazer essa entrega, eu tenho uma metodologia, sabe? E essa metodologia é a base de todo o nosso trabalho. Ela é um acrônimo de 3 letras: sensibilizar, instrumentar e praticar. São 3 verbos, né, na verdade. E esses 3 verbos, nós fazemos isso dentro dos nossos treinamentos. Então, eu sempre busco recursos para sensibilizar, né? E é claro que eu preciso, para isso, ter recursos visuais, né? Então, mais uma vez, o material didático contribuindo para essa sensibilização, junto com as dinâmicas que nós fazemos junto com nossos clientes, tá? O instrumentar tem a ver com a nossa entrega. Segurança do trabalho é você mostrar como faz da maneira correta para não se acidentar. É mostrar como faz baseado nas normas regulamentadoras. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e nós temos que entregar para os nossos participantes, né, a grande maioria de indústrias, né, instrumentos. E esse instrumento tem a ver com passo a passo, com a regra, tem a ver aí com como fazer, com o processo, né, com a norma. Então, isso a gente faz de maneira bem objetiva e resumida nessa etapa. E, por último, vem a etapa do P, do praticar.
Então, eu preciso praticar. Como é que eu pratico? Aí tem N maneiras que nós fazemos aí, mas eu também preciso aqui do material didático alinhado com esse nosso praticar, tá? Então é isso, a nossa metodologia é essa, né? Nós fazemos muitas coisas aí com realidade virtual, com protótipo, muita coisa que a gente faz para poder entregar uma boa qualidade. Mas aí veio a minha inquietação, né, em melhorar sempre. Eu tinha uma grande preocupação com relação ao material didático. Primeiro, porque eu achava um desperdício, né, gastar tanto dinheiro com a apostila, né? E infelizmente muitos deixavam para trás a apostila, né? Por não guardar. O mundo mudou. Na minha época, né, eu que sou aí cinquentão já, né, tinha as apostilas todas guardadas, né? Tanto que você vê que eu gosto muito de livro, né? Mas hoje em dia não, as pessoas querem acessar a informação de maneira mais rápida, mais objetiva, né? E aí com isso nós conseguimos, buscando no mercado, encontramos aí a Media Code aí para poder iniciar o nosso trabalho de Super App e chegamos aí no nosso aplicativo hoje, que é um grande diferencial para nós, que é entregar conteúdo de maneira mais rápida, né, objetiva e perene. A grande sacada é essa, perene, né? Por quê? Porque fica com um participante. Então, no nosso aplicativo hoje, em todo treinamento, seja ele online, presencial ou híbrido, eu entrego aquele material didático, né? É interessante como é que vai evoluindo, né? Antigamente o pessoal vinha com pendrive e falava, pode salvar esse material aí, né? Hoje não. Hoje eles apontam a câmera e baixam aí o aplicativo. Uma vez que eles baixaram esse aplicativo, tá? Eles têm dentro do aplicativo uma área comum a todos, né? Que todo mundo que baixa o aplicativo tem, né? Inclusive vai ser um bônus aqui para vocês ao final, para vocês baixarem. Mas o que acontece? Ele recebe também, além disso, o material didático daquele curso que ele está fazendo, daquela norma, daquela NR, né? E isso é muito bacana, porque ali dentro tem PDF, tem vídeo, tem dinâmicas, tem várias coisas úteis com relação ao conteúdo que ele está vendo. Então, ele vê uma consonância entre o que está passando no slide, vamos dizer assim, né, e o que ele está vendo aqui no telefone. Né? Ele pode ter esse conteúdo durante o treinamento, ou pode ser útil depois do treinamento. Ou, em alguns casos, eu posso entregar isso antes do treinamento, que é o pré-work, né? Então, é uma ferramenta muito versátil, ajuda a gente, tá? A fazer isso. E, de algumas maneiras, elas são úteis para os participantes. Primeira maneira, eu vou pontuar só algumas aqui, né? Mas a primeira, com relação à segurança do trabalho, não adianta. A gente tem uma normatização, uma legislação, e ela precisa ser, seguida, sabe? Então, essa normatização, hoje nós estamos aí com, né, na NR 38, já várias normas atualizadas, né? E a gente precisa estar atento, porque o governo, ele modifica essa norma, conforme a necessidade, a cada ano, a cada semestre aí. E aí sempre é uma luta para todo mundo buscar a norma mais atualizada. Nos nossos participantes, não, porque eles têm acesso a uma parte da norma, uma parte do aplicativo, onde estão todas as normas que ele precisa. Todas. E eu garanto que estão na última versão, né? Então, ela é uma ferramenta que eu uso durante o treinamento, porque ele pode consultar um item normativo, como também após o treinamento. Ele tem uma dúvida lá no campo, ele consegue usar. E ainda tem uma outra funcionalidade interessante aqui, ó, que você tem esse pin aqui, ó, que ele pode tornar o conteúdo para ele offline. Então, se ele está num local onde não tem internet, ele baixa antes e acaba sendo uma ferramenta para ele. Bacana? E aí, então, ele tem a função de gráfica infinita, né? Porque eu posso colocar lá todos os materiais didáticos do treinamento, né? Nossos materiais didáticos são muito bem elaborados, com a parte visual, né? E ele fica com esse conteúdo, com esse né, da minha metodologia, do instrumentar, tá com ele. Ele tem o passo a passo, ele pode consultar, né? Então, é um recurso que hoje nós disponibilizamos para os participantes, que normalmente estão nas indústrias, grandes indústrias que a gente atende, e ele leva esse conteúdo com ele, tá? Então, isso aqui é bem bacana também. E aqui tem recursos para aplicação prática. Por exemplo, diálogo de segurança, diálogo diário de segurança. É uma necessidade aí, né, que as empresas que têm grandes riscos, né, precisam fazer todo dia. E aí, essa ferramenta minha já está disponibilizado lá alguns diálogos, tá? Diálogos que tem, inclusive, gamificação, tá? Isso aí está lá dentro. Então, a pessoa que fez um treinamento com a gente, ela pode, pós-treinamento, usar.
esse recurso para ela, que eu sempre falo, gente, a carreira, quem cuida é a gente. Então, tem pessoas que passam pelo nosso treinamento que estão ávidas por demonstrar um bom trabalho. Essas pessoas têm na nossa ferramenta um suporte, que elas conseguem com isso ser úteis, elas conseguem com isso ter maior visibilidade, elas conseguem com isso mostrar melhor o trabalho dela. Então, isso está disponível para todos os participantes dentro do nosso treinamento. Temos também, critérios, por exemplo, para inspeção. E olha que legal, eu estou lá em sala demonstrando, por exemplo, esse exemplo aí, que ele está inspecionando um guincho, né? Tem várias coisas que tem que ser levado em consideração. Ele está soltando algum arame ali, ele está enferrujado, né? Ele tem alguma trinca, ele tem alguma deformação. Tudo isso, gente, pode evitar um acidente lá na frente. Então tem que ser bem feito. E aí, o que acontece? O colaborador que passou pelo nosso curso, ele pode abrir esse critério, né? Que foi usado no curso, lá na nossa prática, ele pode fazer na vida real dele, né? Então ele busca. Então com isso a gente tem aí, né, o conhecimento digital, né? O conhecimento digital que o participante leva, né? Isso é muito legal, muito contemporâneo isso, né? A gente não precisa saber tudo, né? É sempre importante a gente ter o conhecimento da nossa profissão, mas não dá para saber tudo, né? E aqui eu tenho o recurso de ter um segundo cérebro, né, para o participante que vai pegar, conforme a norma. Isso dá propriedade para ele, né? Seja ele um técnico, um engenheiro, seja ele uma pessoa de manutenção, né? Ele consegue ali pegar e falar, não, isso é conforme a norma tal, está desse jeito. Conforme o critério tal, nós temos que fazer a inspeção. Isso, eu acredito veementemente que isso aí pode contribuir para o crescimento desse profissional. Legal? Então, assim, a gente tem aí uma boa aplicação para ele, tá? Pessoal, eu trouxe aqui, então, só um overview do que a gente faz, né? Mas é uma ferramenta aí que traz esse conceito do conhecimento digital, né? Na íntegra, porque eu sempre falo que tem uma teoria de aprendizagem que ela fala assim, 70, 20, 10, tá certo? O que é isso? Tudo que a gente aprende, 10% apenas veio do conhecimento formal, né, do ambiente de sala de aula, né, o que a gente faz, legal? Só que é 10%. 20% vem na troca entre as pessoas. E 70% vem na prática do que a pessoa faz. Então, quando eu entrego hoje um conhecimento no bolso do meu participante, ele consegue resgatar esse conhecimento e aplicar, que é o maior objetivo, né, de qualquer treinamento, principalmente de segurança do trabalho. Eu quero que a pessoa faça acontecer. E aí, com isso, esse material está disponível para ele. Essa é a nossa aplicação. Eu queria aqui deixar aqui o meu contato. Se você tem alguma necessidade aí na área de segurança, conte com a gente está à disposição para poder conversar. E se você interessou no nosso app, ele está aqui como bônus para você, pode baixar aí, você já vai ter acesso a normas, acesso a esses diálogos de segurança, né, e vai ter acesso a muita informação útil ligada à segurança. Então, pode aí baixar através desse QR Code, ou então buscar nas nossas nas lojas aí, né, na Apple Store aí, na Google Store aí também, sob o nome Aprendizado Ativo, tá? Que é o nome do nosso aplicativo. Ou então baixa direto aqui e compartilhe com quem você achar que esse conhecimento é útil, tá bom? Então é isso, Robson, um overview do que a gente faz aí usando a ferramenta, tá bom? Maravilha! Caramba, Emerson, você conseguiu mostrar bastante casos reais, né, e tangíveis, essa questão da formação e com a pessoa, né, para o chão de fábrica e impactar o desempenho dele lá no chão de fábrica, na vida, como a gente costuma dizer. Eu acho isso muito rico, eu acho isso dá uma segurança para ele, para a empresa também é ótimo, porque a pessoa não fica desavisada, vamos dizer assim, em relação ao conhecimento. A gente sabe que tudo que a gente aprende, com o tempo ele cai, né? Existe uma tendência natural de você ir esquecendo, você não pratica tudo que você aprende o tempo todo na vida. É comum você efetivamente, eventualmente esquecer de algum ponto.
quando você tem esse conceito do saber digital, que ele vai com a pessoa e você mantém a conexão. Mas eu gostei também da parte do seu método, do sensibilizar, do instrumentalizar e do praticar. Eu acho que essa função de instrumentalizar, e que o Super App ajuda vocês bastante com isso, né, de dar ferramenta e dar condição, dar um instrumento para a pessoa performar num nível melhor. Né? Você tem que pregar aquela história do martelo, né, como instrumento para você bater um prego numa madeira. Você pode catar um outro pedaço de pau, você pode catar um martelo até de carne para tentar fazer aquele prego entrar na madeira, mas se você dá a ferramenta certa, na hora que a pessoa precisa, ela vai conseguir fazer aquele prego entrar naquela madeira de forma mais perfeita, de forma ideal. Instrumentalizar é muito legal. E outra coisa que você falou, que eu achei legal também, que é o antes, durante e o depois, ou seja, você dá o pré-trabalho para a pessoa, né, para você até balizar os alunos, botá-los mais ou menos no mesmo nível, para você não pegar uma audiência tão desnivelada na hora de chegar em sala de aula efetivamente. E aí, durante a aula, você também impacta com o seu conteúdo e com o Super App, e ao final, e no dia a dia da vida desse estudante, você também ajuda. E eu ressalto também a questão da gráfica infinita. Muitas pessoas que montam cursos, montam materiais, ainda mais hoje com inteligência artificial, se ressentem por conta de não dá para imprimir tudo, não dá para colocar tudo. E aí elas acabam não reduzindo o material a um tamanho para a quantidade que dá para produzir. E quando você tem uma gráfica infinita, você pode imprimir, você pode criar o que você quiser, porque você, entre aspas, você imprime e você entrega para o aluno. É como esse livro que está atrás de ti aí, a pessoa pega esse material e ela leva com ela esse material para a vida. Então, foram alguns pontos que você colocou bastante. Como é que os alunos têm recebido isso quando você fala da tecnologia, da metodologia com a tecnologia? Como é que tem sido a resposta dos alunos? Então, tem sido muito boa, né? Eu sempre falo que nós lidamos com gerações, as diversas gerações, né? Então, a turma mais jovem, essa aí, não precisa nem explicar, né? Já está ali no sangue, ali, a utilização deles, né? A boa utilização da tecnologia. As pessoas mais velhas, né? Também já estão aí se atualizando. Então, acaba tendo uma boa receptividade quando eu mostro ali aquele QR Code e já falo no início. Falo, pessoal, está aqui, vocês podem, tudo que for falado aqui, vocês vão levar. Já dá uma... Você está entendendo? Porque antes o pessoal ficava tirando foto, né? Era muito comum o pessoal tirar foto dos slides e tal. E hoje não, eu falo que não precisa tirar foto. Tá aqui, ó. Você vai levar tudo junto e vai levar mais do que eu estou passando. Porque, obviamente, aqui eu passo o suco, né? Lá você vai ter mais conteúdo para quem se interessar a buscar. Esse conteúdo vai estar disponível lá. É bem recebido. Quando eu falo também que é possível eles receberem depois do treinamento, falo depois por um ano do treinamento, cara, a norma mudou. Você pode entrar lá que ela vai estar atualizada. Isso é legal. Se aconteceu alguma coisa que a gente aqui, porque a gente também está sempre aprendendo, né? Nós somos empresa de educação e a gente está sempre aprendendo. Alguma coisa nova que a gente aprendeu, eu vou disponibilizar. Isso tudo é bônus para você, né? E aí eu chego no final, cara, isso é seu, ad eterno. Enquanto você tiver o aplicativo instalado, e se você, por um acaso, desinstalar e ir para outro telefone, se você manter aí o seu e-mail, você vai receber tudo de volta, entendeu? Então é bem-vindo. Pode instalar de novo, né? Muito bom. Eu vou finalizar a minha parte, depois eu passo para você suas últimas considerações. Sim. Contando um caso do treinamento que aconteceu na Shimano, mesmo caso do Colabor, também utilizando o Super App, também utilizando os QR Codes. E no começo teve uma resistência de um senhor, acho que era Denis o nome dele, acho que era Condé, acho que era Denis. E ele teve uma resistência inicial, ele chegou para o instrutor e falou, olha, eu gostaria que a minha apostila fosse impressa, porque eu não uso muito smartphones. Era já um senhor de idade que fazia manutenção de bicicletas, né? Shimano é de marcha de bicicleta, né? Sim. E aí o instrutor deu a opção dele de imprimir, imprimiu para ele especificamente a apostila, aí colocou um QR Code bem grande da apostila na primeira página e entregou para ele, né? E ele levou. Quando voltou para a segunda onda de treinamento, 2, 3 meses depois, foi perguntar para ele lá, ô seu Denis,
o senhor quer que eu faça, o senhor tem uma dificuldade com tecnologia, né? Eu vou imprimir para o senhor a apostila. Ele falou, não precisa imprimir, não. Aliás, eu não quero ela impressa, porque essa apostila, quando chegou em casa, a minha neta instalou a aplicação, eu capturei a apostila para poder fazer o ajuste da bicicleta, e quando eu estou na oficina, eu não pego a apostila em papel, eu vou no meu celular ali e eu tiro as dúvidas para eu poder fazer o ajuste. Tá à mão, é muito mais fácil, então não precisa mais imprimir. Então, o senhor de idade, ele acabou, e isso foi um caso real, seja um caso notório que aconteceu dentro da Shimano. Eu acho que ele ilustra muito bem. E agradeço demais a sua apresentação, Emerson, realmente foi muito, muito rica, e deixo aqui você com a nossa audiência para as suas últimas considerações. Show de bola, Robson. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade de participar, né, aqui contigo, e a todos que nos ouvem, né, eu acho que essa mensagem precisa ficar, que é a mensagem de que a gente precisa melhorar. A tecnologia veio e muitas vezes as pessoas não estão melhorando, né, estão usando a tecnologia para outra coisa. E aqui é um bom exemplo de como a gente pode usar a tecnologia para o aprimoramento humano, né, porque para mim, saber e não aplicar é o mesmo que não saber, né? Então, quando eu falo isso em sala, quando eu entrego para o meu participante, meu aluno, um material e falo com ele, cara, é seu, você tem a decisão, enquanto profissional, de usar para você melhorar, a decisão é sua, mas o recurso está na sua mão. Isso faz toda a diferença, porque aqueles que querem se destacar vão usar bem o recurso, né? Então, a mensagem é essa. Forte. Obrigado aí pela participação, e vamos junto e estamos à disposição. Caso queira aí conversar, interessado em algum produto nosso, estamos à disposição. Valeu. Que mensagem forte, que interessante isso que você falou. Parabéns pela sua apresentação. E é isso, pessoal. Agradeço demais o tempo de vocês na palestra de hoje. E fique com a gente no evento. Tem muito mais palestras interessantes, como foi essa daqui, para você aproveitar e conhecer mais sobre o Super App e outras tecnologias de mobilidade, né, de mobile marketing, de mobile content. Um abraço e até a próxima. Valeu, até mais.